Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar agora a nossa lição de número 10 com o tema A Intercessão pelos Efésios. Vamos fazer a leitura também do textuário da lição, que nos diz: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu gostaria também de ler uma pequena parte do primeiro tópico da lição, que nos diz: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito Santo no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Essa lição, ela nos fala sobre a oração intercessória, e percorrendo toda a Bíblia, podemos ver em várias passagens como o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele ali faz uma oração intercessória por todos os seus discípulos. Também vemos na Bíblia, no Velho Testamento, em Jeremias 33:3, o qual Deus nos convida: clama a mim e respondeste-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós vemos que a Bíblia está recheada de orações e também de conselhos para que cada um cristão possa se empenhar em oração. O Senhor Jesus disse e nos alertou para que vivêssemos uma vida de oração e também de vigilância, quando diz: orai e vigiai para que não entreis em tentação. O apóstolo Paulo, ele escrevendo no capítulo 3, no versículo 14, nos diz: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele agora faz um clamor, uma oração intercessória pela vida dos crentes em Éfeso. Nós sabemos que a cidade de Éfeso era uma cidade pagã, uma cidade onde tinha um comércio muito grande, porque era uma cidade portuária. Além disso, ela também ganhava muito dinheiro pelo turismo religioso devido ao grande templo da deusa Diana dos Efésios. O apóstolo Paulo passou alguns anos lá em Éfeso, pregando a palavra, mostrando que Jesus Cristo é o Salvador. Mas lá em Éfeso, ele enfrentou um grande tumulto, um grande obstáculo. Muitas pessoas se levantaram contra ele, porque ele pregava uma nova doutrina, ou seja, a salvação somente através de Cristo Jesus. Aquela cidade estava pregnada na idolatria, adorando a Diana, achando que a Diana poderia trazer benefícios ou até mesmo salvação. Mas quando Paulo traz o Evangelho, quando Paulo traz a vida de Cristo através da sua ressurreição, morte, ele mostra que somente Cristo pode salvar o ser humano. Então agora, Paulo se encontrava na prisão em Roma, escrevendo aos Efésios, ele mostra que devemos confiar sim na oração, porque a oração, ela move a mão de Deus. E ele começa dizendo: por causa disso me ponho de joelho. O apóstolo, quando ele fala por causa disso, nos remete ao versículo anteriores desse mesmo capítulo 3 de Efésios. No versículo 12, quando o apóstolo Paulo ele nos diz: no qual temos ousadia para acessar com confiança a presença dele. O apóstolo Paulo mostra que Cristo, após morrer na cruz do Calvário, ele rasgou o véu de alto a baixo. Anteriormente, no Velho Testamento, nós vemos que para ter acesso ao Santíssimo Lugar, só mesmo o sumo sacerdote, e isso uma vez no ano, para assim sacrificar por toda a nação. Mas após Cristo morrer na cruz do Calvário, o véu do templo
que separava o Santíssimo Lugar do Santo Lugar, foi rasgado. Isso nos dando toda a certeza de que não existe mais obstáculo para chegarmos à presença de Deus. Cristo rasgou o véu e hoje eu e você temos acesso à presença de Deus. Então o apóstolo nos diz, por causa disso, por causa desse acesso que se abriu, eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa a sua oração, queridos, não pedindo bens materiais para que os efésios sejam abençoados materialmente, mas ele faz uma intercessão clamando a Deus para que corrobore os crentes com o poder do Espírito Santo de Deus. Os crentes em Éfeso necessitavam de poder do Espírito. Quem sabe o inimigo, o diabo, estava tentando os crentes, porque Paulo estava preso em Roma, porque Paulo, apesar de ser cheio do Espírito Santo, com todo o conhecimento que Deus havia lhe dado, e ele estava sendo açoitado, estava sendo preso. E sabe isso, o inimigo poderia trazer um certo desânimo para os cristãos. E Paulo, ele pede para que Deus corrobore os crentes com poder. E aqui no versículo 17 nos diz, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Paulo, ele clama por poder, e também para que cada um crente tenha certeza de que Cristo está habitando neles, e essa deve ser a nossa fé como cristão. No momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos a plena certeza de que o nosso nome já está escrito no livro da vida e que Deus faz morada em cada um de nós. Anteriormente, Deus fazia morada no tabernáculo, no templo de Salomão, mas hoje, quando Cristo veio trazer a salvação, a reconciliação do homem com Deus, hoje nós somos os templos de Deus aqui na terra. Queridos, o versículo 16 também nos traz uma grande lição, quando o apóstolo Paulo fala que, segundo a riqueza da sua glória, vos concedas que sejais corroborado. O apóstolo Paulo, ele fala da riqueza que há em Deus. Essa riqueza é insondável, essa riqueza é imensurável, mas ele sabe que Deus, através das suas riquezas, ele pode abençoar a cada um dos cristãos. Ele pode fortalecer, ele pode encher do Espírito Santo, ele pode dar sabedoria, ele pode arraigar para que cada crente não venha a ser iludido e venha assim ser derrubado pelas astutas ciladas do diabo. Vamos para o nosso segundo tópico da lição. Ele nos fala sobre arraigados e fundados em amor. O apóstolo Paulo, ele diz a Deus que mostre aos Efésios sobre a profundidade, também sobre o comprimento, a altura e a largura deste tão grande amor. Esse amor que somente Cristo tem para nos dar. No livro de Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo. Esse é o amor que nós não conseguimos compreender. Esse é o amor que nós não temos como mensurar de tão grande que ele é. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma ressalva, que esse amor também possa habitar em nossos corações. Queridos, não tem como um cristão que professa a fé em Cristo, ele não ter amor para com seus semelhantes. Não tem como um cristão viver uma vida cristã
mas não demonstrar e exercitar o seu amor. O amor, ele é a marca do verdadeiro cristão. Por isso, essa necessidade de cada um de nós exercitarmos em amor. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo resumiu todos os 10 mandamentos em apenas 2: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, nesse capítulo 2, nesse tópico 2, nos ensina que devemos compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse tão grande amor de Deus e também exercitarmos esse amor que vem de Deus através do seu Espírito para os nossos corações. Vamos agora, queridos, para o terceiro tópico da lição, que nos fala sobre as bênçãos de Deus, excede o pensamento humano. No capítulo 3 de Efésios, no seu capítulo 3, versículo 20, nos diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O apóstolo Paulo, ele mostra que por mais que eu ou você tenha pedido algo a Deus, ainda que o nosso modo de pensar seja uma coisa muito grande, pode multiplicar, queridos, por muitas e muitas vezes, por milhares e milhares de vezes, porque Deus, ele tem poder de fazer e de responder às nossas orações e nos conceder muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações e para todos sempre. O apóstolo Paulo também nos diz que nós devemos glorificar Deus no santuário da Igreja, mas também que a nossa vida seja de glorificação para Deus. No seu trabalho, aonde você estuda, na rua onde você mora, todos têm que ver que a glória de Deus habita na sua vida. E todos têm que glorificar Deus através do seu comportamento, do seu modo de vida. Se antes você mentia, você não mente mais. Se antes você furtava, hoje você não furta mais. Se hoje você dava lugar para o inimigo entrar na sua vida, trazendo ódio, a discórdia, hoje, convertido, você não mais tem esse comportamento. Tudo isso vai fazer com que as pessoas que não são cristãs glorifiquem a Deus através da sua vida. Então, queridos, essa foi a nossa lição e que Deus abençoe vocês de uma forma toda especial. E acredito, se Deus permitir, estaremos aqui na próxima lição, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.